A primeira vez que meu pai abusou de mim, minha mãe estava no quarto, sentada na beira da cama, olhando tudo acontecer, com um sorriso nos lábios que me persegue até hoje. Eu tinha 5 anos, e naquele dia entendi que estava completamente sozinha no mundo. Mas o pior não foi o que meu pai fez ao meu corpo pequeno, foi o olhar da minha mãe. Aqueles olhos que brilhavam enquanto me via ser destruída. Um olhar que dizia que ela não apenas permitia, mas apreciava cada segundo do meu sofrimento. Mas antes de continuar essa história, me conta uma coisa. De onde você está me ouvindo agora? Escreve aí nos comentários o nome da sua cidade ou do seu bairro. Eu adoro saber até onde minha voz está chegando, viu? E também quero saber se existem outras Amélias por aí, mulheres que carregam cicatrizes invisíveis que ninguém nunca viu. Agora vamos voltar para a história. Tem ferida que o tempo não cura. Tem marca que não aparece nas fotografias, mas que se olhar nos meus olhos, você vai enxergar bem fundo. São 62 anos carregando lembranças que pesam mais que chumbo. Lembranças que muitas vezes tentei afogar em remédios, em trabalho, em silêncio. Mas elas sempre voltam, principalmente nas noites de chuva, quando o barulho das gotas no telhado me lembra do som da respiração ofegante do meu pai. Nossa casa ficava num canto esquecido do mundo, a 20 quilômetros da cidade mais próxima, Mantena. Uma casa de adobe, chão batido e paredes finas que não guardavam segredos. Papai, Agenor Matias, trabalhava como capataz na fazenda principal. Braço direito do coronel, diziam. Homem respeitado na comunidade, que tirava o chapéu na igreja e conhecia a Bíblia de cor. Ninguém imaginaria que aquelas mãos calejadas que apertavam as de outros homens em negócios eram as mesmas que rasgavam a inocência da filha nas noites silenciosas de uma casa isolada. Mamãe, Doralice, era o que chamavam de mulher de fibra. Bonita, apesar da vida dura, tinha olhos cor de mel que nunca sorriam, mesmo quando os lábios se curvavam. Cozinhava, lavava, passava, plantava, colhia. Nunca reclamava, nunca chorava. Um vazio disfarçado de fortaleza. Tenho poucas lembranças felizes da infância. Um vestido azul que ganhei no Natal dos 7 anos. Uma boneca de pano que a velha Teresa, parteira da região, me deu escondida. O gosto do melado de cana que lambia do tacho quando mamãe não estava olhando. Mas as outras lembranças, essas são como cicatrizes em brasa que ainda queimam quando tocadas pela memória. A primeira vez aconteceu numa terça-feira. Lembro porque era dia de fazer sabão e o cheiro acre da decoada misturada com gordura ainda preenche minhas narinas quando penso naquela noite. Eu tinha acabado de completar 5 anos, idade em que na roça a criança começa a ser útil, a ter valor além da existência. Já tinha ajudado mamãe o dia inteiro, carregando água, espantando galinhas, descascando mandioca com mãos pequenas demais para a faca. Estava exausta quando mamãe me mandou tomar banho no tanque dos fundos. Esfrega direito, menina, ela ordenou, jogando um pedaço de sabão de cinzas na minha direção. Seu pai não gosta de criança fedendo a suor. Obedeci, como sempre fazia. Na nossa casa, desobedecer era convite para o cinturão, para a vara de marmelo, para a palma da mão pesada que deixava marca por dias. Depois do banho, vestida com uma camisola de algodão remendada nas mangas, fui mandada para a cama, um colchão de palha no canto do quarto dos meus pais. Não tínhamos luxo de quartos separados. A pobreza nos mantinha amontoados como animais, dizia papai. Adormeci rápido, o corpo cansado de um dia longo. Acordei com a voz dele. Amelinha. A voz de quem chamava para o café da manhã. A voz de quem recitava orações antes das refeições. A voz que todos respeitavam. A voz que agora sussurrava meu nome no escuro com um tom que eu nunca tinha ouvido antes. Vem cá, filhinha. Vem aqui com o pai. Esfreguei os olhos inchados de sono e olhei ao redor. A lamparina estava acesa, criando sombras monstruosas nas paredes. Papai estava sentado na cama deles, usando apenas a calça do pijama.
Mamãe estava ao lado, ereta, atenta, como se esperasse algo importante acontecer. Hesitei. Algo no meu corpo pequeno, algum instinto primitivo, me dizia para não levantar, para fingir que não tinha ouvido, para voltar a dormir. Amélia! A voz mais firme agora. Venha já aqui, não me faça chamar 2 vezes. Olhei para a mamãe, buscando proteção, buscando um sinal. Ela apenas acenou com a cabeça, indicando que eu obedecesse. Seus olhos tinham um brilho estranho à luz da lamparina. Um brilho que eu nunca tinha visto antes, mas que aprenderia a reconhecer e temer nos anos seguintes. Levantei trêmula, os pés descalços, sentindo o frio do chão batido. Caminhei os poucos passos que separavam meu colchão da cama deles. Quando estava ao alcance da mão, papai me puxou pela cintura, me colocando em seu colo. Olha como ela está crescendo, Dora. Ele disse para minha mãe, passando a mão grande e áspera pelo meu braço fino. Já tá ficando moça. Mamãe não respondeu. Apenas observava, as mãos cruzadas no colo sobre a camisola branca. Seu rosto estava diferente, a boca ligeiramente aberta, as pupilas dilatadas. Parecia assistir a um espetáculo, a algo que provocava fascínio e expectativa. O que aconteceu depois permanece como flashes desconectados na minha memória. As mãos dele explorando lugares que me faziam sentir vergonha. A dor aguda que me fez morder o lábio até sangrar para não gritar. O cheiro de suor e cachaça que emanava da sua pele. E o silêncio. O silêncio absoluto de mamãe, quebrado apenas pela respiração cada vez mais acelerada. Em nenhum momento ela tentou parar. Em nenhum momento disse não. Em nenhum momento desviou o olhar. Quando finalmente acabou, quando papai me empurrou de volta para meu colchão, dizendo, vai dormir agora, isso é coisa de adulto, não conta para ninguém. Encontrei os olhos dela uma última vez antes de me encolher sob o cobertor ralo. Havia um sorriso em seu rosto. Leve, quase imperceptível, mas inegavelmente ali. Um sorriso de quem assistiu a algo prazeroso. Um sorriso que dizia que aquilo não era um acidente, não era uma exceção. Era um espetáculo para o qual ela tinha comprado ingresso na primeira fila. Naquela noite, chorei em silêncio até o sol nascer. Chorei não apenas pela dor física, que era real e terrível, mas pela traição muito maior, a traição daquela que deveria me proteger a todo custo. Porque, veja bem, uma criança pode não entender os detalhes do abuso, pode não ter palavras para nomear o horror, mas entende perfeitamente o que é ser abandonada, o que é ser traída, o que é não ter valor algum aos olhos de quem deveria amá-la mais que tudo. Na manhã seguinte, mamãe me acordou como sempre, com um chute leve no colchão. Levanta, menina, tem água para carregar. Olhei para ela, os olhos inchados de tanto chorar, esperando. O quê? Um sinal de remorso? Uma palavra de conforto? Um reconhecimento silencioso da monstruosidade compartilhada? Não veio nada disso. Ela me olhou como sempre olhava, com impaciência prática, como quem observa uma ferramenta que precisa funcionar. Que cara é essa? Tá doente? Perguntou, mas não havia preocupação real na pergunta. Apenas irritação com a possibilidade de perder minha ajuda nas tarefas do dia. Tô com dor, murmurei, incapaz de especificar onde, porque a dor estava em todos os lugares, no corpo machucado, na alma dilacerada, na confiança destruída. Ela se abaixou então, aproximando o rosto do meu. Por um segundo, pensei que viria o abraço, a proteção tardia, o pedido de desculpas. Em vez disso, veio o sussurro ameaçador. Dor a gente aguenta calada, menina. O que acontece nesse quarto, fica nesse quarto. Se você abrir essa boca, se falar para alguém, seu pai te quebra em 2 e me quebra junto. Entendeu? Entendi. Entendi que não havia escapatória. Que não havia proteção. Que o mundo dos adultos era um lugar de horrores que eu teria que enfrentar sozinha. Aquela foi a primeira de muitas noites, 2, 3 vezes por semana,
sempre o mesmo ritual. Papai me chamando, mamãe observando. A dor, o silêncio, o sorriso dela, o empurrão de volta para o colchão, as lágrimas secretas até o amanhecer. Com o tempo, aprendi a sair do meu corpo durante aqueles momentos, a enviar minha mente para longe, para um lugar seguro que criei dentro de mim, um campo aberto, com flores amarelas e um céu sem nuvens, onde ninguém podia me machucar. Era a única forma de sobreviver. Na escola, quando conseguia ir, quando não estava ocupada demais com as tarefas da casa, eu era a menina estranha, a calada, a que desenhava coisas perturbadoras. Árvores com galhos retorcidos como braços pedindo socorro. Casas sem portas nem janelas, apenas paredes que aprisionavam. Meninas sem rosto, chorando lágrimas que pareciam sangue. A professora, Dona Marlene, chamou mamãe uma vez para conversar. Eu estava no 3º ano, tinha 8 anos e era a menor da classe. Não por idade, mas porque a falta de comida adequada e o excesso de trabalho pesado tinham atrofiado meu crescimento. Dona Doralice, estamos preocupados com a Amélia, disse Dona Marlene, mostrando meus desenhos. Ela quase não fala, não brinca com as outras crianças e faz esses desenhos inquietantes. Mamãe olhou para os papéis com indiferença estudada. Ela tem mania de drama, professora. Sempre foi assim desde pequena. Gosta de chamar atenção. Mas esses desenhos sugerem que algo está errado, talvez em casa. O olhar que mamãe lançou à professora foi tão gelado que mesmo eu, acostumada com sua frieza, senti um arrepio. Na minha casa, professora, criamos nossos filhos no temor a Deus e no respeito aos mais velhos. Se a senhora está insinuando algo, é melhor dizer claramente. Dona Marlene recuou. Como todos sempre recuavam diante da autoridade de meus pais, diante da respeitabilidade que eles cultivavam cuidadosamente na comunidade. Não estou insinuando nada, Dona Doralice. Só me preocupo com o bem-estar da menina. Então nos preocupamos da mesma forma, respondeu mamãe, com um sorriso que não chegava aos olhos. E agora, se nos der licença, temos que voltar. Tem muito trabalho esperando na roça. No caminho de volta para casa, mamãe apertou meu braço com tanta força que deixou marcas roxas nos dias seguintes. O que você andou falando, sua peste? Nada, mamãe. Juro por Deus que não falei nada. Mentirosa. Você contou para a professora, não foi? O que falou? Não falei nada, mamãe. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Só faço os desenhos porque... Por que o quê? Como explicar que os desenhos eram meu único escape? Que no papel, mesmo sem palavras, eu podia gritar um pouco da dor que me consumia por dentro? Porque me ajuda a não pensar, respondi finalmente, a voz pequena. Ela parou de andar, me encarando com aqueles olhos cor-de-mel que nunca demonstravam ternura. Escuta aqui, Amélia. O mundo não quer saber da sua dor. Ninguém liga para o que você sente. Você acha que é a única que sofre? Acha que sua vida é tão especial assim? Fiquei em silêncio, os olhos baixos. Ela continuou, a voz um sibilo raivoso. Eu também já fui criança. Também passei por coisas que ninguém deveria passar. Mas aguentei calada. Sobrevivi. E você vai sobreviver também, sem fazer drama, sem chamar atenção, entendeu? Foi a única vez que mamãe insinuou algo sobre seu próprio passado. Um lampejo breve de uma outra Doralice, uma que talvez também tivesse sido vítima, que talvez carregasse suas próprias dores não curadas. Mas aquele momento de quase humanidade logo se dissipou, engolido pela dureza habitual. E se você continuar com esses desenhos esquisitos, se continuar dando motivo para a professora fazer perguntas, eu mesma vou te dar uma surra que você nunca mais vai esquecer. E depois disso, seu pai vai ter uma conversa especial com você. Entendeu? Entendi. Entendi que não havia saída, que até mesmo o meu pequeno refúgio nos desenhos agora seria negado, que o silêncio era a única opção. Parei de desenhar na escola. Parei de demonstrar qualquer emoção.
Tornei-me uma criança fantasma, passando pelos dias como uma sombra muda. Era mais seguro assim. Era a única forma de sobreviver. Tem dias que o sofrimento vem em ondas tão grandes que você sente que vai se afogar. Que a respiração falha, que o peito aperta como se estivesse sendo esmagado por pedras. Isso acontece comigo até hoje, 60 anos depois, quando algum cheiro, algum barulho, alguma imagem repentina me joga de volta para aquele quarto escuro, para aquela cama, para aquele olhar. O olhar dela, minha mãe, Doralice. Não foi só o que meu pai fez que me destruiu. Foi aquele olhar. Os olhos dela que brilhavam no escuro enquanto assistia minha infância sendo despedaçada noite após noite. Era como se, através do meu sofrimento, ela finalmente sentisse algum prazer, algum poder. Como se eu fosse apenas um instrumento para satisfazer alguma perversidade profunda que vivia dentro dela. Aos 10 anos, já tinha aprendido a morrer um pouco toda noite, a deixar meu espírito sair do meu corpo quando as mãos dele começavam a me tocar. Era uma sensação estranha, como se eu flutuasse acima da cama e observasse tudo acontecer com outra menina. Uma menina que não era eu, mas que sofria em meu lugar. Eu falava comigo mesma: não é você, Amélia. Não é você que ele está machucando. É só um casaco velho que você tirou e deixou ali na cama. Amanhã você veste outro. Mas nunca havia outro casaco. Sempre era eu de novo, no mesmo corpo marcado, na mesma pele que eu esfregava com sabão até sangrar nas manhãs seguintes. E sempre, sempre, o olhar dela. Permanente, implacável, sedento. Nas noites em que ele bebia mais que o normal, as coisas pioravam, a brutalidade aumentava, a dor se tornava quase insuportável. E o sorriso dela se alargava na penumbra, como se finalmente estivesse assistindo ao espetáculo completo. Numa dessas noites, quando eu tinha 11 anos, algo diferente aconteceu. Eu estava na cozinha, terminando de lavar os pratos do jantar. Papai já tinha bebido quase uma garrafa inteira de cachaça. Mamãe remendava uma camisa em silêncio. Dora, ele chamou, a voz arrastada pelo álcool. Vai dormir, quero ficar com a menina. Era a primeira vez que ele falava assim abertamente. Geralmente tudo acontecia no escuro, depois que as luzes se apagavam, num silêncio cúmplice que todos fingíamos não existir na claridade do dia seguinte. Mamãe levantou os olhos do remendo, me olhou por um segundo, um olhar que parecia dizer: agora é com você, e respondeu simplesmente: vou terminar primeiro essa costura. Deixa isso pra lá, mulher. Vai dormir. Hoje quero a Amelinha só pra mim. Algo gelado desceu pela minha espinha. Diferente. Aquilo era diferente. Era a primeira vez que ele me queria só para ele, sem o olhar da mãe sentinela, da mãe testemunha. Quando mamãe se levantou, obediente, deixando a costura de lado, um pânico indescritível tomou conta de mim. Por mais terrível que fosse sua presença silenciosa, por mais perverso que fosse seu olhar, eu tinha me acostumado a depender da presença dela. Como se, de alguma forma, aquele olhar fosse também um limite, como se, enquanto ela estivesse ali, existisse uma linha que ele não cruzaria. Mamãe, chamei, a voz mal saindo, fina como papel. Não vai. Foi a primeira e única vez que pedi explicitamente sua proteção. A única vez que admiti, em voz alta, que havia algo errado acontecendo. Ela parou na porta, a mão no batente. Por um instante, um único e breve instante, pensei ter visto algo como dor em seu rosto. Como se, talvez, muito fundo naquela alma endurecida, houvesse um resquício de maternidade, de compaixão. Mas então seus olhos encontraram os meus, e o que vi foi pior que indiferença. Foi desprezo. Aproveita que hoje ele tá querendo só você, ela disse, a voz baixa para que ele não ouvisse da sala. Devia agradecer. Pelo menos hoje você não vai precisar me ver. E se foi, deixando para trás um vazio maior que o mundo. Naquela noite, o que aconteceu foi tão terrível que minha mente ergueu um muro ao redor da memória. Até hoje existem horas, minutos, momentos que simplesmente desapareceram.
buracos negros na minha lembrança, como se o cérebro tivesse decidido me proteger, apagando o insuportável. Lembro apenas de fragmentos. Dor lancinante, sangue, o cheiro de bebida e suor, súplicas mudas que ninguém ouvia. E depois, o amanhecer, quando me arrastei para o tanque dos fundos e fiquei horas na água fria, esfregando e esfregando, tentando arrancar de mim o que não sairia nunca. Foi a primeira vez que pensei em morrer de verdade. Não apenas em sair do corpo, em me separar da dor, mas em acabar com tudo, em amarrar uma pedra no pescoço e me jogar no açude, como tinham feito com os filhotes de gato que ninguém queria. Mas algo me impedia. Algo teimoso dentro de mim se recusava a desistir. Talvez fosse raiva. Talvez fosse um fio de esperança de que, um dia, eu cresceria e poderia fugir daquele inferno. Talvez fosse apenas o instinto animal de sobreviver, apesar de tudo. Na escola, meu silêncio se aprofundou. Já não era apenas a menina estranha, a que não falava. Era a menina que parecia morta por dentro, que olhava para o mundo através de um vidro embaçado. Eu via as outras crianças brincando, rindo, vivendo, e me sentia como um fantasma entre elas, presente, mas não realmente ali. Dona Marlene, a professora, continuava preocupada, mas depois daquela conversa com mamãe, nunca mais insistiu no assunto. Às vezes, ela colocava a mão no meu ombro após a aula, olhava em meus olhos como se quisesse dizer algo importante, mas acabava apenas suspirando e me dizendo para ir com Deus. Perto dos 12 anos, uma mudança física começou a tornar tudo ainda pior. Meu corpo, apesar da subnutrição, da falta de cuidados, começou a florescer. Seios pequenos começaram a surgir sob as camisas remendadas. Quadris começaram a se arredondar levemente. A menina estava lentamente transformando-se em mulher. E isso deixou mamãe furiosa, como se eu estivesse cometendo um crime. Como se as mudanças naturais do meu corpo fossem uma afronta pessoal contra ela. Olha só, ela dizia, os lábios contraídos numa linha fina de desgosto, se achando mulher, se oferecendo. Não estou me oferecendo, mamãe, respondi uma vez, defesa fraca contra uma acusação injusta. O tapa veio forte, deixando a marca dos dedos na minha bochecha. Não me responda, menina. Acha que não vejo como rebola pela casa? Como olha para seu pai? Aquelas palavras me atingiram como facadas. Eu, que fazia de tudo para me esconder, para me tornar invisível, para não atrair atenção, estava sendo acusada do oposto, de provocar o próprio martírio. Eu não olho para ele, mamãe, sussurrei, as lágrimas escorrendo. Eu tenho medo dele. Outro tapa, mais forte ainda. Medo? Você não sabe o que é medo de verdade, menina, mas pode começar a aprender. Foi nessa época que as coisas pioraram de uma forma que eu não achava ser possível. Papai, incentivado pela inesperada hostilidade de mamãe contra mim, tornou-se mais ousado, mais cruel. As noites de tormento não esperavam mais pelo escuro. Podiam acontecer a qualquer hora. Quando mamãe ia à vila buscar compras, quando eu voltava da escola, quando ele simplesmente decidia que era a hora. E mamãe, quando estava presente, passou a participar mais ativamente. Não apenas como espectadora silenciosa, mas como diretora da cena macabra. Faz assim com ela, dizia às vezes, instruindo. Ela gosta mais assim. Eu queria gritar que eu não gostava de nada daquilo, que cada toque era uma tortura, cada momento uma morte. Mas as palavras congelavam na garganta, sufocadas pelo medo e pela incredulidade de que minha própria mãe não apenas permitia, não apenas assistia, mas ativamente colaborava com minha destruição. Aos 13 anos, tive minha primeira menstruação. Sangue descendo pelas pernas enquanto carregava lenha para o fogão. Na maioria das famílias, esse seria um momento de passagem, talvez até de celebração discreta da entrada na vida adulta. Na minha, foi apenas mais um motivo para a humilhação. Agora tá mulher completa, disse mamãe com desdém quando mostrei assustada o sangue. Sabe o que isso significa? Que agora pode emprenhar. É só o que me faltava,
uma barriga para alimentar. Ela me deu alguns panos velhos para usar e nenhuma outra orientação, nenhum conforto. Só o aviso prático e cortante. Se aparecer de barriga, te ponho na rua, entendeu? Foi como se um novo terror tivesse sido adicionado ao pesadelo sem fim. A possibilidade de gravidez, de carregar dentro de mim o fruto do horror, nunca tinha me ocorrido antes. Era demais para suportar. Naquela noite, enquanto as mãos familiares me violavam mais uma vez e o olhar inescapável acompanhava cada movimento, algo se quebrou dentro de mim. A última réstia de esperança, talvez. Ou o último fragmento da criança que eu tinha sido um dia. Chorei. Não o choro silencioso que já era quase parte da rotina noturna, mas um pranto convulsivo, profundo, que sacudia meu corpo inteiro. Um choro que vinha das profundezas da alma, que não podia mais ser contido. Cala essa boca, sibilou mamãe, erguendo a mão para me bater. Mas pela primeira vez não me encolhi. Não me calei. O desespero tinha me dado uma coragem que nunca tive antes. Por que, mamãe? Perguntei entre soluços, os olhos fixos nos dela. Por que você deixa ele fazer isso? Por que você fica olhando? Por que você não me ajuda? Um silêncio mortal caiu no quarto. Papai se afastou, confuso pela interrupção inédita da rotina. Mamãe me olhava como se estivesse vendo um animal selvagem, algo imprevisível e perigoso. Ajudar? Ela repetiu finalmente, a voz tão baixa que quase não ouvi. E quem me ajudou? Quem me salvou quando eu tinha sua idade? Foi como se um abismo tivesse se aberto aos meus pés. Uma revelação que, mesmo em sua brevidade, explicava tanto. Uma corrente de dor que se estendia para trás, para antes de mim, para outra menina que também tinha sido traída, também tinha sido abandonada. Você podia ter quebrado a corrente, respondi, as palavras saindo como se viessem de outra pessoa, de uma Amélia mais velha, mais forte. Você podia ter me protegido, eu sou sua filha. Algo lampejou em seus olhos, raiva, dor, talvez até uma fagulha distante de vergonha. Por um momento, pensei que ela diria algo, que haveria algum tipo de reconhecimento, de ruptura no padrão perverso que tinha definido nossa existência. Em vez disso, ela se levantou da cadeira onde costumava se sentar para observar. Caminhou até mim e disse com uma voz carregada de algo que parecia quase alívio. Não, você não é. O mundo parou. O chão desapareceu. As paredes do quarto pareceram se dobrar para dentro, como um origami monstruoso que me engolia viva. O quê? Você não é minha filha, repetiu, cada palavra caindo como pedra. Eu nunca pude ter filhos. Seu pai trouxe você para casa quando era bebê. Disse que era filha de uma prima distante que morreu no parto. Eu sempre soube que era mentira, que era filha de alguma cabocla com quem ele se deitou. A revelação era tão impossível, tão absurda, que não consegui processá-la imediatamente. As implicações eram grandes demais, terríveis demais. Então, por que me criou? Perguntei, a voz quebrada, mal saindo. Ela deu de ombros, um gesto que continha toda a indiferença do mundo. Porque ele quis. Porque precisávamos de alguém para ajudar na lida. E porque... Ela parou, como se ponderasse se devia ou não completar o pensamento. Mas algo no meu olhar, no meu desespero, a fez decidir que a crueldade completa era preferível à meia-verdade. E porque eu queria ver ele fazer com você o que fazia comigo. Queria que você sentisse o que eu senti. Queria que alguém mais carregasse o peso. Aquela confissão, tão crua, tão desprovida de qualquer pretensão de humanidade, me destruiu mais completamente que qualquer abuso físico poderia jamais fazer. A ideia de que eu tinha sido deliberadamente escolhida como objeto de vingança, como receptáculo para a dor acumulada de outra pessoa, como bode expiatório para um ciclo de violência ao qual não pertencia, era insuportável. Eu era uma criança, sussurrei, as lágrimas secando no rosto que parecia não me pertencer mais. Só uma criança. Eu também era, ela respondeu, e por um instante,
um único e terrível instante, vi em seus olhos o reflexo da mesma dor que eu carregava. A mesma criança quebrada, a mesma inocência roubada. Mas o momento passou e a máscara de frieza voltou ao lugar. Já chega dessa conversa. Amanhã você tem que acordar cedo para tirar leite das vacas. E assim, sem mais palavras, ela e papai saíram do quarto, me deixando sozinha com uma verdade que alterava tudo e não mudava nada ao mesmo tempo. Eu não era filha dela, não era filha de ninguém. Era apenas um objeto, uma ferramenta, um receptáculo para a raiva e a perversão de duas pessoas quebradas que tinham decidido despejar em mim o veneno das suas próprias vidas arruinadas. Naquela noite, deitada no colchão de palha, que cheirava a mofo e desespero, fiz uma promessa a mim mesma. Um dia eu sairia daquela casa. Um dia eu seria livre. Um dia, o olhar dela, aquele olhar que me perseguia, que me consumia, que parecia sugar minha alma através dos meus olhos, não teria mais poder sobre mim. Eu só não sabia quanto tempo mais teria que aguentar antes que esse dia chegasse. Quanto mais de mim seria destruído antes que pudesse finalmente escapar. Peguei um pedaço de carvão do fogão apagado e na parede atrás do meu colchão, onde ninguém veria, fiz uma pequena marca. O início de uma contagem. Um dia a menos na prisão. Um dia mais perto da liberdade. Se ao menos eu soubesse quantas marcas ainda teria que fazer antes de finalmente sair daquele inferno. Se ao menos soubesse o preço que ainda teria que pagar pela minha eventual libertação. Mas talvez fosse melhor não saber. Talvez fosse melhor viver um dia de cada vez, morrendo um pouco a cada noite, renascendo um pouco a cada manhã. Sobrevivendo. Apenas sobrevivendo, até que sobreviver não fosse mais a única coisa que eu soubesse fazer. Ninguém te prepara para o peso de carregar o vazio. Ninguém te ensina como é respirar quando seu peito está cheio de ausências. Como continuar existindo quando descobres que tua vida inteira foi construída sobre mentiras, que teu sangue não corre nas veias de ninguém, que teu sofrimento foi cuidadosamente planejado como uma vingança contra um crime que nunca cometeste. Essa foi minha adolescência. Um túnel escuro que parecia não ter fim. Um deserto sem água, sem sombra, sem horizonte. Depois daquela noite, a noite da revelação que não era filha deles, algo mudou dentro de mim. Não foi libertação, não foi esperança. Foi uma espécie de dormência, como se uma parte vital da minha alma tivesse sido amputada, deixando apenas um fantasma de sensação onde antes havia uma pessoa completa. Os abusos continuaram, claro, talvez até com mais frequência. Era como se a confissão tivesse libertado Doralice de qualquer resquício de culpa, de qualquer fingimento de que havia um limite moral que ela não deveria cruzar. Agora que eu sabia que não era sua filha, não havia mais razão para manter nem mesmo a aparência de decência. Você tem sorte que te pegamos, ela dizia às vezes, quando me via chorando no tanque depois de mais uma noite de horror. Podia ter acabado na sarjeta, ou morta, como sua mãe vagabunda. Eu não respondia. Tinha aprendido que palavras não mudavam nada, que súplicas caíam em ouvidos surdos, que gritos só traziam mais dor. Aos 14 anos, já era mulher feita no corpo, mas dentro de mim havia apenas cinzas onde deveria haver fogo juvenil. Enquanto outras meninas da minha idade sonhavam com namoros, com festas, com futuros brilhantes, eu sonhava apenas com o nada. Com um espaço vazio e silencioso onde ninguém pudesse me tocar, onde ninguém pudesse me olhar com aqueles olhos famintos que sugavam minha alma. A escola tinha se tornado meu único refúgio, por mais tênue que fosse. Não por causa das aulas, eu mal conseguia me concentrar. Minha mente sempre parcialmente ocupada em monitorar perigos, em calcular quanto tempo faltava até que tivesse que voltar para aquela casa que era meu inferno particular. Não. A escola era um refúgio porque, por algumas horas, eu podia fingir ser normal. Podia me sentar numa carteira, fazer meus deveres e, por breves momentos, esquecer que existia uma Amélia à noite. Uma Amélia que era usada e descartada como um trapo velho.
Foi durante uma dessas aulas, português, lembro até hoje, que descobri a poesia. A professora, uma substituta jovem que não conhecia o código de silêncio não escrito da cidade, pediu que lêssemos um poema de Cecília Meirelles. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Aquelas palavras entraram em mim como água em terra seca, como ar em pulmões que há muito não respiravam. A ideia de estar além da alegria e da tristeza, de ser apenas um observador que atravessa noites e dias como vento, era exatamente como eu me sentia. Era como se, finalmente, alguém tivesse colocado em palavras a sensação de deslocamento, de não pertencimento que definia minha existência. Pedi o livro emprestado à professora. Ela pareceu surpresa. Eu nunca falava em aula, nunca demonstrava interesse em nada, mas entregou-me o volume com um sorriso genuíno. Pode ficar até o fim do semestre, Amélia. Tem muitos outros poemas belos aí. Escondi o livro como um tesouro. Sabia que se Doralice descobrisse, encontraria uma forma de transformar até mesmo aquele pequeno prazer em punição. Lia escondida, à luz da lamparina, depois que todos dormiam. Ou na beira do córrego, nos raros momentos em que podia escapar das tarefas domésticas. A poesia se tornou minha salvação secreta. Não me tirou do inferno, mas me deu uma linguagem para nomear o inominável. Um espelho onde podia ver, refletida, não apenas a dor, mas a possibilidade, distante, quase inalcançável, de que existia um mundo além daquelas paredes, daquele olhar, daquelas mãos que me feriam. Foi nessa época que comecei a planejar minha fuga mais concretamente. Não apenas como um sonho nebuloso de um dia, mas como uma possibilidade real. Comecei a guardar moedas, algumas encontradas no chão da feira, outras surrupiadas do bolso de Agenor quando ele estava bêbado demais para perceber. Escondia-as num buraco que cavei sob uma tábua solta no assoalho do quarto. Não era muito. Alguns tostões não comprariam liberdade. Mas era um começo. Era esperança concreta, sólida, que tilintava quando eu a segurava nas mãos trêmulas nas raras ocasiões em que podia verificar meu tesouro. Teria fugido mais cedo, se não fosse por Dona Zulmira. Tia de uma colega da escola, ela morava em uma casa adjacente à nossa propriedade. Viúva, sem filhos, era uma senhora gentil, que às vezes me dava frutas do seu pomar quando me via passando. Um dia, ela me chamou para tomar café em sua cozinha acolhedora, tão diferente da nossa, sempre fria e silenciosa. Ofereceu-me bolo caseiro, e pela primeira vez em anos, alguém me olhou nos olhos como se eu fosse uma pessoa real, não apenas um objeto. "Tá tudo bem na sua casa, menina?" Ela perguntou, a voz baixa, como se temesse que as paredes pudessem ouvir. Congelei. O bolo virou pedra na minha boca. A pergunta que eu mais temia, que eu mais desejava, finalmente havia sido feita. E descobri que não sabia como responder. "Sim, Dona Zulmira." Respondi automaticamente, as palavras saindo sem minha permissão. "Tá tudo bem." Ela me olhou longamente, seus olhos castanhos penetrando os meus, como se pudessem ler a verdade por trás da mentira óbvia. "Amélia," ela disse finalmente, colocando sua mão enrugada sobre a minha. "Eu moro do lado. Tenho janelas. Tenho ouvidos." Meu coração disparou. Alguém sabia. Alguém tinha ouvido. Depois de tanto tempo, depois de tanto silêncio, alguém estava estendendo a mão para o abismo onde eu existia. "Não sei do que a senhora está falando," murmurei, mas minha voz traía a mentira. "Sabe sim." Ela apertou minha mão. "E quero que saiba que pode contar comigo. Se precisar de ajuda, se precisar fugir, minha porta está sempre aberta." As lágrimas que eu tinha aprendido a suprimir, a engolir como pedras, subiram à superfície. Não consegui contê-las. Escorreram pelo meu rosto como um rio depois da chuva, incontroláveis, purificadoras. "Eu não posso," solucei finalmente. "Ela me mataria. Ela me encontraria." Dona Zulmira não perguntou quem era ela. Não precisava.
Em sua expressão havia tristeza, compaixão e algo mais, determinação. Quando estiver pronta, então, eu estarei aqui. Saí da casa dela naquele dia com o coração mais leve do que jamais estivera. A ideia de que alguém sabia, de que alguém acreditaria em mim se eu falasse, era tão poderosa, tão revolucionária, que mudou algo fundamental dentro de mim. Na semana seguinte, criei coragem para contar à minha tia Gertrudes, irmã de Agenor, que vinha nos visitar raramente. Esperei um momento em que estávamos sozinhas, ajudando a debulhar milho no quintal, e com voz trêmula sussurrei a verdade que havia mantido enterrada por tanto tempo. Tia, meu pai, ele me machuca à noite. E Doralice assiste. Ela gosta de ver. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Tia Gertrudes parou de debulhar, suas mãos congeladas no ar como pássaros assustados. Por um momento precioso, luminoso, pensei que finalmente havia encontrado salvação. Então ela levantou os olhos, e o que vi neles quebrou meu coração em 1000 pedaços. Cala a boca, menina ingrata. Falando assim do homem que te deu teto e comida? Da mulher que te criou quando ninguém mais queria uma bastarda como você? Cada palavra era um tapa, cada sílaba, uma facada. Mas tia, é verdade, eu juro. Jura nada. Tá inventando história porque não gosta de trabalhar, porque quer chamar atenção. Ela se levantou, jogando o milho de lado. Se eu fosse você, agradecia de joelhos o que eles fazem por você. Tem muita órfã por aí que acaba na sarjeta, sabia? Ou pior. Ela entrou na casa e minutos depois ouvi os gritos. Estava contando tudo a Doralice. Contando que eu tinha caluniado a família, que tinha inventado mentiras sobre meus pais. O que aconteceu depois? Deus, ainda dói lembrar. Ainda sinto o gosto metálico do sangue na boca. Ainda sinto o ardor das costas rasgadas pelo cinturão de Agenor. Ainda ouço os gritos de Doralice. Vagabunda! Mentirosa! Depois de tudo que fizemos por você! 3 dias. Fiquei 3 dias trancada no porão escuro da casa, sem comida, apenas com um balde de água que tinha que racionar para que durasse. 3 dias de escuridão, de fome, de dor física que quase me fazia esquecer a dor maior, a dor da traição, da esperança esmagada, da confirmação cruel de que, de fato, eu estava completamente sozinha no mundo. Quando finalmente me soltaram, estava febril, desidratada, mais morta que viva. Doralice jogou um balde de água fria sobre mim e disse, com uma voz que não permitia réplica: agora aguenta calada, ou vou piorar tudo. Da próxima vez, não tem porão, tem cemitério. E eu acreditei. Acreditei porque vi nos olhos dela que não era uma ameaça vazia, que ela realmente me mataria se eu tentasse falar novamente. As semanas que se seguiram foram as mais sombrias da minha vida. A pequena chama de esperança que Dona Zulmira tinha acendido foi sufocada pela realidade brutal do meu isolamento. A vergonha do fracasso, da rejeição, era quase tão pesada quanto o abuso em si. Parei de ir à escola. Doralice disse às autoridades que eu tinha problemas de comportamento, que estava me rebelando. Ninguém questionou, ninguém veio verificar. Eu simplesmente desapareci do mundo, como se nunca tivesse existido. O nojo que já sentia do meu próprio corpo se aprofundou até se tornar algo quase religioso. Uma convicção profunda de que eu era de fato impura, manchada, indigna. Tomava banho até 3, 4 vezes por dia, esfregando a pele com sabão áspero até sangrar. Esfregava os dentes com tanta força que as gengivas ficavam em carne viva. Cortei meu cabelo curto com uma tesoura cega, num esforço desesperado de me tornar menos provocante, menos mulher, como Doralice sempre me acusava de ser. À noite, quando os passos familiares se aproximavam da minha cama, eu já não tentava fugir mentalmente, já não tentava me separar da dor. Em vez disso, mergulhava nela. Sentia cada momento, cada toque, cada violação, com uma intensidade deliberada. Como se ao sentir completamente o horror, pudesse finalmente cauterizá-lo, transformá-lo em algo que não me destruísse mais. Não funcionava, claro.
A dor apenas se aprofundava, criando novas camadas, novos níveis de sofrimento que eu nem sabia que eram possíveis. Aos 16 anos, me olhei no pequeno espelho rachado do banheiro e mal reconheci a pessoa que me olhava de volta. O rosto estava magro demais, quase cadavérico. Os olhos, grandes demais para a face afilada, tinham um brilho estranho, não de vida, mas de febre constante, de uma alma queimando por dentro. O corpo, que deveria estar na flor da juventude, parecia murcho, consumido. Você não existe, disse a minha imagem. Você nunca existiu de verdade. E de certa forma, era verdade. A Amélia que poderia ter sido, a menina que teria crescido amada, protegida, feliz, nunca teve chance de existir. Em seu lugar estava esse fantasma, essa casca vazia que respondia ao meu nome, mas não continha nada além de dor. Foi nessa época que Dona Zulmira morreu. Um ataque cardíaco, disseram. Rápido, sem sofrimento. A notícia chegou através de Doralice, que comentou o fato casualmente durante o jantar, como quem fala do tempo. Aquela velha intrometida da Zulmira bateu as botas. Acharam ela morta na cozinha. Mantive o rosto impassível, como tinha aprendido a fazer. Mas por dentro, algo se despedaçou. Minha última conexão com o mundo além daquelas paredes, minha última esperança de um dia encontrar ajuda, desaparecida para sempre. Naquela noite, quando todos dormiam, saí em silêncio da casa e caminhei até a propriedade vizinha. A casa de Dona Zulmira estava às escuras, lacrada, abandonada. Sentei-me nos degraus da varanda e chorei como não chorava há anos. Chorei pela velha senhora que tinha sido a única a ver através da minha máscara. Chorei pela ajuda que nunca tive coragem de aceitar. Chorei pela liberdade que agora parecia mais distante do que nunca. E foi ali, sentada nos degraus de uma casa vazia, sob um céu estrelado que parecia indiferente ao meu sofrimento, que tomei uma decisão. Não fugiria. Não ainda. Ainda não tinha dinheiro suficiente, ainda não tinha para onde ir. Seria capturada, trazida de volta, e o castigo seria pior do que qualquer coisa que já tinha experimentado. Não. Eu esperaria. Aguentaria. Sobreviveria um dia de cada vez, uma noite de cada vez. E enquanto isso, construiria uma armadura em volta do meu coração, uma proteção que ninguém, nem mesmo o olhar insaciável de Doralice, poderia penetrar. Porque havia descoberto algo importante. Eles podiam ferir meu corpo, podiam quebrar meu espírito, mas não podiam tocar a pequena chama que ainda queimava dentro de mim. A chama da raiva, a chama da determinação, a chama que dizia, silenciosamente, um dia você vai pagar. Um dia todos vocês vão pagar. Não era uma chama saudável. Não era o tipo de força que salva, que cura, que transforma. Era uma força nascida da escuridão, alimentada pelo desespero. Mas era minha. A única coisa que era verdadeiramente minha em um mundo onde até meu corpo pertencia a outros. E assim, aos 16 anos, eu crescia sem raízes, uma árvore suspensa no ar, sem terra para se ancorar, sem nutrientes para prosperar. Apenas existindo, contra todas as probabilidades. Apenas resistindo, porque resistir era a única forma de vingança disponível. Olhando agora para trás, com a distância de décadas, vejo aquela menina com uma compaixão que ela nunca soube ter por si mesma. Vejo sua força, sua resiliência, sua capacidade de suportar o insuportável dia após dia. E às vezes, nas noites mais escuras, quando as memórias se tornam mais vívidas, mais próximas, ainda ouço sua voz, minha voz, sussurrando para o vazio. Um dia vai acabar. Um dia você vai ser livre. Ela não sabia então quanto tempo mais demoraria. Não sabia os preços adicionais que ainda teria que pagar antes de finalmente escapar daquele inferno. Mas a promessa estava feita. E dentro do corpo quebrado, dentro da alma ferida, havia uma determinação de ferro que nenhum abuso poderia dobrar. Um dia, eu seria livre.
mesmo que essa liberdade viesse apenas quando a morte finalmente levasse meus torturadores. Dizem que o tempo cura tudo. É mentira. O tempo não cura. Apenas ensina a conviver com a ferida. Ensina a respirar mesmo com o vidro quebrado dentro do peito. Ensina a andar mesmo com o peso de correntes invisíveis nos tornozelos. O tempo não apaga, acomoda, e talvez seja esse o maior milagre. Como continuamos, apesar de tudo. Nunca fugi daquela casa. Nunca fui resgatada. Nunca houve um momento dramático de libertação, como nos filmes onde a música cresce e a protagonista finalmente escapa do monstro. A libertação, quando veio, foi banal, ordinária, quase anticlimática após tantos anos de horror. Aconteceu numa terça-feira comum, quando eu tinha 17 anos. Agenor chegou em casa bêbado, como tantas outras vezes. Mas naquele dia, algo estava diferente. Estava mais amarelo que o normal, os olhos injetados, a barriga inchada como um tambor. "Tô passando mal", ele disse, antes de desabar na cadeira da cozinha. Doralice correu para ajudá-lo, em um dos raros momentos em que vi algo parecido com preocupação genuína em seu rosto. Colocaram-no na cama, onde passou a noite vomitando um líquido escuro que parecia café moído. Na manhã seguinte, quando fui alimentar as galinhas, Doralice apareceu na porta, o rosto uma máscara vazia. Seu pai morreu. 3 palavras simples, sem emoção, sem lágrimas, como quem anuncia que vai chover ou que a lenha acabou. Não respondi. Não sabia o que dizer. Não sabia o que sentir. Deveria estar aliviada? Feliz? Triste? O homem que tinha destruído minha infância, que tinha me usado como um objeto por mais de uma década, estava morto. Mas não senti nada além de um vazio imenso, um silêncio interno que parecia engolir até mesmo a capacidade de reação. Ele foi enterrado no dia seguinte. Um caixão simples, uma cerimônia rápida. Poucos presentes, alguns companheiros de bebida, um primo distante, a irmã Gertrudes, que me olhava de soslaio como se eu fosse culpada pela morte dele. Doralice não chorou. Ficou ao lado do caixão como uma estátua, os olhos fixos no nada, as mãos cruzadas sobre o vestido preto desbotado que guardava para ocasiões especiais. Voltamos para casa em silêncio, e a vida continuou. Estranhamente, terrivelmente igual. Exceto que agora éramos apenas nós duas, eu e a mulher que tinha assistido a cada momento da minha destruição, que tinha saboreado cada segundo do meu sofrimento. Na primeira noite, sem Agenor, deitei-me no colchão de palha com um misto de alívio e medo. Alívio, porque ele não viria. Medo porque não sabia o que Doralice faria agora que estava sozinha. A resposta veio por volta da meia-noite. Ouvi seus passos arrastados pelo corredor, a respiração pesada que eu conhecia tão bem. Fingi dormir, o coração batendo como um tambor descontrolado. Ela parou ao lado do meu colchão. Ficou ali, imóvel, por tanto tempo que cheguei a pensar que tinha virado uma aparição, um fantasma preso entre mundos. Então, senti sua mão, aquela mão fria, seca, tocando meu cabelo. Não um toque violento, não um puxão, apenas um toque, como se estivesse verificando se eu era real, como se, pela primeira vez, estivesse me vendo como um ser humano e não como um instrumento de vingança. "Você ainda está aqui?" ela murmurou, a voz rouca de quem não fala há dias. "Por quê?" Abri os olhos, incapaz de manter a farsa. Nossos olhares se encontraram na penumbra do quarto, iluminado apenas pela luz da lua que entrava pela janela sem cortina. "Para onde eu iria?" respondi, a voz quase inaudível. Ela não respondeu imediatamente. Seus olhos, aqueles olhos que tinham me perseguido por toda a vida, que tinham assistido a tantos horrores, pareciam diferentes. Não mais famintos, não mais cruéis, apenas vazios. Devastadoramente vazios. "Ele tá morto agora", ela disse finalmente. "Não vai mais te machucar." Foi a primeira vez, a única vez,
que ela reconheceu abertamente o que acontecia naquela casa. Foi como se uma porta que estivera trancada por anos subitamente se abrisse, deixando entrar um raio de luz que tornava impossível continuar fingindo que a escuridão era normal. Mas você ainda está aqui, respondi, uma coragem nova se formando dentro de mim. Você, que via tudo, você, que nunca me ajudou. Ela se afastou como se tivesse levado um tapa. Por um momento, pensei que me bateria. Tinha se tornado seu reflexo automático sempre que eu falava a verdade. Mas em vez disso, ela apenas disse, com uma voz tão baixa que quase não ouvi: eu sei. 2 palavras simples, um reconhecimento mínimo, não um pedido de perdão, não uma explicação, não uma justificativa. Apenas uma admissão crua da realidade que ambas conhecíamos. Ela se virou e saiu, voltando para o quarto que agora ocupava sozinha. E foi assim que a dinâmica entre nós mudou. Não de maneira dramática, não com confrontos, não com lágrimas catárticas, não com abraços de reconciliação. Nada disso seria possível depois de tudo que havia acontecido. Mas uma espécie de trégua silenciosa se estabeleceu. Ela parou de me bater, parou de gritar, parou de me acusar de ser provocante, de ter causado tudo aquilo. E eu continuei fazendo minhas tarefas, continuei cuidando da casa, continuei existindo naquele espaço onde tantas versões de mim mesma tinham sido destruídas. Alguns meses depois da morte de Agenor, Doralice começou a reclamar de dores de cabeça, de vista embaçada. Ignorou os sintomas por semanas, teimosa como sempre foi. Até que, um dia, derrubou um balde de leite porque não viu direito onde estava pisando. O médico que veio de Mantena deu o diagnóstico sem rodeios, glaucoma avançado. Sem tratamento por tanto tempo, a doença tinha progredido até um ponto onde pouco podia ser feito. Ela ficaria cega, provavelmente em menos de 1 ano. O destino tem um senso de ironia peculiar, ela disse quando o médico saiu. Era a primeira vez que a ouvia fazer algo parecido com uma piada. A mulher que viu demais vai ficar sem ver nada. Não respondi, não havia o que dizer. Mas algo dentro de mim, algo pequeno, retorcido, amargo, sentiu uma ponta de satisfação naquela reviravolta. A mulher cujo olhar tinha sido minha prisão, meu inferno, agora perderia justamente a capacidade de olhar. Se fosse uma história de redenção, como as que vemos nos filmes, eu teria partido naquele momento. Teria feito as malas, deixado aquela casa maldita para trás e começado uma nova vida longe dali. Livre, finalmente livre. Mas a vida real raramente segue roteiros tão limpos, tão satisfatórios. E a verdade difícil, complicada, dolorosa, é que não parti. Fiquei e cuidei de Doralice enquanto sua visão desaparecia gradualmente, enquanto ela se tornava dependente de mim para tudo, para cozinhar, para limpar, para guiá-la pela casa que conhecia como a palma da mão, mas que se tornava um labirinto traiçoeiro de móveis com quinas e degraus inesperados. Por quê? Por que fiquei? Por que cuidei da mulher que tinha sido cúmplice na destruição sistemática da minha vida? Não foi por amor, não foi por perdão. Não acredito que seja possível perdoar certas coisas. Não realmente, não completamente. E certamente não foi porque não tinha para onde ir. Àquela altura, eu tinha idade suficiente para trabalhar em qualquer lugar, para reconstruir minha vida longe dali. Fiquei porque era a única forma de me provar que eu era diferente deles. Que apesar de tudo que tinham feito comigo, não tinham conseguido me transformar neles. Que eu ainda era capaz de compaixão, mesmo para com quem não a merecia. Foi uma escolha estranha, talvez incompreensível para quem nunca viveu algo semelhante. Uma escolha que muitos chamariam de fraqueza, de submissão continuada. Mas para mim, foi o primeiro ato verdadeiramente livre da minha vida. A primeira decisão que tomei, não por medo, não por desespero, mas por uma convicção íntima do tipo de pessoa que eu queria ser. Os anos passaram. Doralice ficou completamente cega. Envelheceu rapidamente
encurvada pelo peso de segredos que nunca confessou completamente, de crimes que nunca expiou adequadamente. Algumas vezes, em momentos raros, tarde da noite, quando o silêncio era tão denso que parecia ter peso, ela falava. Fragmentos, confissões pela metade, que nunca chegavam a formar um pedido de perdão coerente, mas que revelavam flashes de uma consciência atormentada. Meu pai também... Ela começou certa vez, as palavras morrendo antes de tomar forma completa. Mas não precisavam. Eu entendia. O ciclo de abuso, passando de geração em geração como uma herança envenenada. Não tinha ninguém para me ajudar, disse em outra ocasião. Não era uma desculpa. Era apenas um fato, apresentado sem emoção, como um item no inventário de desgraças. Eu ouvia, em silêncio. Não oferecia consolo, não oferecia absolvição. Não era meu papel perdoá-la. Mas, de alguma forma, ouvir aqueles fragmentos me ajudava a entender. Não a aceitar, nunca a aceitar, mas a contextualizar o horror dentro de um padrão maior, um tecido de sofrimento que se estendia para além de nós duas, para antes de nós duas. Quando ela morreu, aos 75 anos, foi de forma tão silenciosa quanto tinha vivido. Adormeceu uma noite e simplesmente não acordou. Enterrei-a ao lado de Agenor, como ela teria desejado. Não chorei. Não senti o alívio que esperava sentir. Apenas um cansaço imenso, como se tivesse corrido uma maratona que durou décadas. E então, finalmente, estava livre. Aos 37 anos, pela primeira vez na vida, não havia ninguém para temer, ninguém para odiar, ninguém para cuidar. Apenas eu. Vendi a propriedade, que, ironicamente, tinha se tornado legalmente minha após a morte daqueles que nunca me consideraram família. Não quis o dinheiro. Doei tudo para uma instituição que cuidava de crianças órfãs na cidade grande. Peguei apenas o suficiente para recomeçar em outro lugar, longe dali, onde ninguém conhecia minha história. Mas a liberdade, quando finalmente chegou, tinha um gosto amargo. Não sabia como viver sem medo. Não sabia quem era eu, sem o peso constante da vigilância, da ameaça, da dor. Era como um pássaro que passou tanto tempo na gaiola que, mesmo com a porta aberta, não lembra como voar. Tentei. Deus sabe que tentei. Mudei-me para uma cidade grande o suficiente para me perder nela. Arranjei um emprego simples, como ajudante numa padaria. Aluguei um quarto limpo, pequeno, mas meu. Tentei aprender a viver como uma pessoa normal, mas os fantasmas vieram comigo. As noites ainda eram povoadas por pesadelos. Os barulhos súbitos ainda me faziam encolher instintivamente, como um animal espancado que espera o próximo golpe. E o toque, qualquer toque, mesmo o mais inocente, enviava ondas de pânico pelo meu corpo, ativando memórias que eu desesperadamente queria esquecer. Nunca me casei. Nunca tive filhos. A ideia de intimidade física era impossível para mim, associada como estava à dor, à humilhação, ao olhar faminto que me perseguia mesmo depois de morto. Houve momentos em que pensei que talvez pudesse superar, curar, seguir em frente de verdade. Um psicólogo gentil que me atendeu por preço reduzido quando finalmente criei coragem para buscar ajuda. Uma chefe na padaria que percebeu minhas cicatrizes invisíveis e me tratou com uma delicadeza que eu nunca tinha conhecido. Um vizinho idoso que me ensinou a cuidar de plantas, mostrando que nem todas as mãos masculinas trazem destruição. Pequenas luzes na escuridão. Pequenos momentos de graça em uma vida marcada principalmente pela ausência, de amor, de segurança, de pertencimento. Hoje, aos 67 anos, vivo sozinha em um apartamento simples. Tenho minha aposentadoria modesta, minhas plantas na varanda, meus livros de poesia que ainda são meu refúgio. Falo com poucas pessoas, confio em menos ainda. Às vezes, quando vejo mães abraçando suas filhas na rua, sinto uma pontada aguda no peito, uma mistura de inveja e tristeza por algo que nunca conheci, nunca conhecerei.
Quando vejo famílias reunidas em parques, rindo, compartilhando comida e histórias, preciso desviar o olhar para não sentir o peso esmagador do que me foi roubado. Não superei. Não completamente. Não acho que seja possível superar algo assim. As feridas cicatrizaram, mas os ossos nunca se alinharam corretamente. A vida continuou, mas num caminho irrevogavelmente alterado pelo que aconteceu naquela casa, naquele quarto, sob aquele olhar. O que mais dói, mesmo agora, não é o que meu pai fez. É que minha mãe viu tudo e gostava. Esse é o núcleo da traição, o coração do horror que nunca consegui exorcizar completamente. A ideia de que aquela que deveria me proteger acima de tudo, escolheu, conscientemente, repetidamente, ser testemunha silenciosa, não, testemunha entusiasmada da minha destruição. Quando me olho no espelho agora, com os cabelos grisalhos e as linhas profundas que o tempo desenhou no meu rosto, ainda vejo aquela menina de 5 anos, tremendo no escuro, buscando em vão por um olhar de compaixão que nunca veio. Sobrevivi. Esta é minha vitória silenciosa, minha vingança discreta contra aqueles que tentaram me destruir. Sobrevivi e, em alguns momentos raros, encontrei até mesmo pequenas alegrias, pequenas belezas que me lembraram que o mundo não é feito apenas de monstros e de dor. Não sou uma história de sucesso inspiradora. Não sou um exemplo de superação heróica. Sou apenas uma sobrevivente silenciosa. Uma mulher que carrega cicatrizes invisíveis sob roupas comuns. Uma mulher que aprendeu a viver com fantasmas, porque não tinha outra escolha. Agradeço profundamente a você que me ouviu até aqui, que segurou minha mão virtualmente enquanto caminhávamos por esses lugares escuros da minha memória. Não é fácil compartilhar uma história como a minha, e sei que não é fácil ouvi-la também. Histórias como essa nos lembram de uma verdade desconfortável, que o mal muitas vezes acontece em lugares comuns, pelas mãos de pessoas comuns, enquanto outros assistem em silêncio. Peço desculpas pelo peso deste relato, pelas imagens dolorosas que talvez tenha criado em sua mente, pelo desconforto que certamente causou. Se minha história trouxe à tona lembranças difíceis para você, espero que encontre o apoio e o acolhimento que eu demorei tanto para encontrar. E se alguma parte desta narrativa dolorosa ajudar uma única pessoa a reconhecer os sinais, a estender a mão, a quebrar o ciclo de silêncio que protege abusadores, então cada palavra difícil terá valido a pena. Porque o silêncio é o maior aliado da crueldade, e falar, mesmo que tarde, mesmo que com voz trêmula, é o primeiro passo para a cura.